E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aí para comentar o jogo entre Corinthians e Ponte Preta e Corinthians, jogo no Moisés Lucarelli, aonde a Ponte Preta venceu a equipe corintiana pelo placar de 2-1. Corinthians que entrou a campo com o mesmo time que vinha jogando nas últimas partidas, mas com duas presenças ilustres no banco de reserva, que é o caso de Cantilho e o Everaldo, né? Os dois aí que puderam participar dessa partida. E como time titular entrou a mesma base que vem jogando nos últimos jogos, com Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil, mas com o Sid Clay aí para ganhar uma rodagem, Camacho, Richard, Ramiro, Luan, Janderson e Pocelli. Essa foi a equipe do Corinthians que entrou na partida de hoje e jogou. Teve um primeiro tempo ali muito abaixo do que a gente viu nos outros jogos do Corinthians, até mesmo contra o Mirassol, onde o Corinthians teve um início de jogo ligado, contra a equipe da Ponte Preta teve um primeiro tempo muito abaixo, e esse primeiro tempo aí que veio com consequências muito drásticas, né? Além de o Corinthians não conseguir se infiltrar com tanta qualidade na ofensiva, né? Não conseguir levar tanto perigo, criando poucas oportunidades, sofria bastante atrás, aonde no primeiro tempo, e eu creio que até grande parte do segundo tempo, o melhor jogador em campo foi o Pedro Henrique, né? Para vocês verem o nível que estava o Corinthians, porque o Pedro Henrique foi um dos jogadores mais criticados nas outras duas partidas do Corinthians, e nessa partida ele foi um dos melhores em campo, se não o melhor, né? No final da partida, mas com o primeiro tempo aí, com você ouvindo a todo momento o Pedro Henrique chegando, se antecipando, conseguindo se sair bem na cobertura dos laterais e tudo mais. O Corinthians, nesse esquema, a gente já viu no ano passado que sofreu um pouco na época do Coelho, quando deixava o lateral abrir, né, com muitas bolas nas costas, principalmente nas costas do Sid Clay, né, que não vem com tanto ritmo de jogo, apoiou bem, né, conseguiu chegar no ataque com uma certa efetividade, mas defensivamente aí para recompor demora um pouco, sem ritmo de jogo, ainda fora aí do seu habitual como jogador de futebol. E essa foi a primeira notícia ruim, né? O Sid Clay entrando mais, servindo de avenida para a equipe da Ponte Preta, principalmente aí com o jogador de velocidade, o Bruno Rodrigues e o Apodi. E além deles aí, teve um incidente com o Ramiro, né? Onde ele subiu com a marcação para tentar tirar a bola e não sei o que aconteceu ao certo. Não sei se o jogador bateu na perna dele ou na subida enroscou. Aconteceu alguma coisa ali no ar, meio rápido no lance, onde o Ramiro subiu fazendo a falta do jogador da equipe da Ponte Preta, e ao cair no chão já caiu com muitas dores, muito incômodo, não conseguiu continuar na partida. E por incrível que pareça, o Thiago Nunes colocou o Madison em campo, né? Um garoto da base aí que vem tendo suas oportunidades, né? Nesse jogo entrou no lugar do Ramiro, jogou praticamente aí meio tempo, mais uns 15 minutos do primeiro tempo. Mas o Corinthians não conseguia, mesmo com o Madison, o Corinthians estava engessado ali no meio, não conseguia fazer infiltrações, ter velocidade, e a Ponte Preta buscava os erros do Corinthians, conseguia passar pela primeira linha, mas o Pedro Henrique muito bem na zaga conseguia evitar que a Ponte Preta chegasse ao gol, mas né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E foi o que aconteceu. A Ponte Preta martelou, e se eu não me engano, foi uma batida de falta ou foi um escanteio. Um dos dois, agora não me recordo direito, que a Corinthians tirou a bola segura no pé do Madison. Corinthians armando o contra-ataque, o Madison viu ali o jogador do Corinthians abrindo espaço, se eu não me engano, o Bocelli, e ele foi tentar enfiar a bola para ele. Nessa de tentar lançar, o zagueiro interceptou no meio do caminho, só que nessa interceptação
tinha um jogador da equipe do... apenas um jogador da equipe da Ponte Preta ali, no meio de 4 jogadores ou 6 jogadores do Corinthians, que conseguiu receber essa bola, girar, cortar o Cássio e abrir o placar para a equipe da Ponte Preta. O jogador sozinho numa bola que foi rebatida ali numa tentativa de lançamento do Madison. Não culpo muito o Madison por isso, porque ele tentou fazer um lançamento à frente, mas culpo mais a defesa do Corinthians, que estava em um bolo e não conseguiram parar um jogador. Tinha 4, 6 jogadores do Corinthians e não conseguiram parar um jogador. E a Ponte Preta conseguiu abrir o placar aí, logo no finalzinho aí, quase no final do primeiro tempo. Se não me engano era 38, 39 minutos. Depois disso, dada a saída, o Corinthians segurando a bola no campo de defesa, a bola chegou ao Cássio, o Cássio tocou ali para o Gil tocou para o Richard e o Richard acabou se embolando com a bola, não conseguiu dominar direito, acabou perdendo para o jogador da equipe da Ponte Preta, mas eu não culpo, eu culpo o Richard por ter perdido a bola, mas o Gil estava muito displicente, tanto no primeiro lance quanto no segundo, os 2 gols, aonde em nenhum momento ele tentou dar o bote no jogador. O jogador estava sozinho na frente do goleiro ali, ia sair na frente do goleiro, vai pro bote, você é a sobra, você que tem que dar o bote final. E o Gil acabou dando espaço ali e o jogador tocou pro Roger fazer o segundo gol da equipe da Ponte Preta. Em intervalo ali de 2, 3 minutos, Ponte Preta abrindo 2-0, Corinthians muito mal, já tinha sido obrigado a fazer uma substituição. Então, caberia Thiago Nunes para o segundo tempo tentar mexer na equipe do Corinthians, mas não desperdiçar todas as suas 2 últimas substituições. E o que ele fez? Promoveu a entrada do Cantilho, né? Como ele disse que o nome dele é, Cantilho. Entrou em campo no lugar do Richard. Como eu disse, eu não critico o Richard, surpreendeu aí nos 2 últimos jogos. Nesse jogo em si, o Corinthians sofreu mais uma vez uma marcação pressão da Ponte Preta. E nós temos 2 jogadores ali que são inteligentes, mas com pouca mobilidade, que é o caso do Camacho e o Richard. Então, com os 2 ali, mesmo que eles alternem nesse papel de primeiro volante, acaba sendo um jogo um pouco mais lento. Com a entrada do Cantillo, que é o jogador de mais mobilidade, o Corinthians conseguiu abrir um leque, abriu a equipe da Ponte Preta, aonde dificilmente tomou ataques no segundo tempo. E isso mostrou a mobilidade do Cantillo, troca de passes, ele vinha buscar a bola e o Camacho começou a ficar mais solto no meio de campo. O meio de campo em si ficou mais móvel, ficou mais rápido, ficou mais inteligente. O Luan recebeu uma bola ali no meio da marcação. O Cantillo achou uma bola no Madison que chutou e o goleiro da Ponte Preta fez uma linda defesa ali, pegando com a ponta dos dedos. No primeiro tempo aí o Luan acabou perdendo o pênalti, bateu a meia altura, quase no meio do gol. O mesmo estilo que bateu o último pênalti, mas o goleiro dessa vez acertou o canto. E na volta ele meio desolado ali, acabou não prestando atenção na jogada. O Janderson, se eu não me engano, cruzou a bola de novo e ele acabou não conseguindo cabecear direto pro gol. E no segundo tempo o Cantillo deu uma mobilidade maior para o Corinthians e isso fez com que o Corinthians surpreendesse a equipe da Ponte Preta, perdendo muitas poucas bolas e tendo agora um cara inteligente e que achava passes que ninguém imaginava que fosse possível no primeiro tempo da equipe do Corinthians. Ele achou acho que umas 3 bolas pro Fagner, mas não 3 bolas assim, Fagner vai lá no fundo e corre para pegar a bola. Não, era bolas pro Fagner chegar já cruzando. A bola vinha na altura certa, peso certo, força certa pro Fagner já chegar cruzando. Uma visão de jogo muito muito boa do Cantillo. Ele deu essa melhora nesse meio de campo do Corinthians, por isso que eu disse que talvez o Pedro Henrique não foi o melhor da partida, né? Foi um primeiro tempo incrível. Segundo tempo aí não teve tanto trabalho quanto no primeiro, chegou a trabalhar um pouco, até o Cássio aí no segundo tempo parece que o
o ânimo, o ímpeto do Corinthians mudou. O Cássio até deu um corte lá no Roger, né? Pra quem quiser aí, procura aí na internet que já deve ter aí os vídeos do Cássio dando um corte no Roger ali, mas sem ser aquele corte afobado, um corte inteligente, um corte que ele queria fazer daquele jeito e acertou. Ele já tentou fazer uma vez isso e acabou perdendo a bola, que a bola foi para fora, né? Que o jogador conseguiu dar um tapa na bola, mas como ele não estava na direção do gol, a bola saiu para tiro de meta. Dessa vez não, dessa vez ele deu um tapa consciente, conseguiu pegar a bola, tocou pro Pedro Henrique. E o Corinthians conseguia armar com muita mobilidade. O Luan começou a trabalhar mais no segundo tempo. Aparentemente, a partir aí, talvez do jogo contra o Santos, o Corinthians utilize aí já o Cantilho para essa partida, que deu um diferencial na equipe do Corinthians. Até mesmo o Sid Clay trabalhou mais no segundo tempo, chegava mais, com mais efetividade, até que daí numa dessas jogadas, onde o Corinthians viu a entrada o Janderson aberto lá na ponta, se eu não me engano foi o Cantilho que tocou a bola pro Janderson. O Janderson buscou a linha de fundo e cruzou rasteiro no segundo pau, onde o Bocelli chegou de carrinho. O Bocelli aí é um dos artilheiros do Campeonato Paulista e, coincidentemente, o seu compatriota que divide isso é jogador do Palmeiras, o William, com os mesmos números de gols, 4 gols, e coincidentemente os dois têm um gol em uma partida aleatória e um hat-trick. O William fez um hat-trick aí no jogo de ontem do Palmeiras, de anteontem do Palmeiras, e o Bocelli fez contra o Botafogo no primeiro jogo. Então os dois artilheiros do campeonato, ambos têm um hat-trick e um gol em outra partida. Então é uma coincidência aí bem interessante, Corinthians e Palmeiras brigando pela artilharia do Campeonato Paulista. Tá certo aí que é começo, terceira rodada, mas é um ponto positivo, mostrando aí que os centroavantes vem fazendo a diferença. Para quem criticava muito o Bocelli tá fazendo gol, a bola chega. Tá certo que no ano passado chegava bolas e ele não conseguia ser efetivo. Esse ano aí vem aparecendo algumas oportunidades e a grande maioria ele empurra para as redes. Esse é o ponto positivo do Corinthians. Entrou o Madison, que deu uma melhora também. O Madison conseguiu uma melhora maior com a entrada do Cantilho, porque aí ele conseguia jogar aberto ali junto com o Fagner. E isso abria um leque de possibilidades gigantesca, até mesmo o Bocelli tendo um pouco mais ali de espaço dentro da área, porque todo mundo ficava muito enfiado dentro da área para fazer aqueles toques rápidos. No primeiro tempo teve duas oportunidades ali, uma delas que o Bocelli não conseguiu dominar direito ali dentro da área, mas que foi um domínio assim que se ele faz o gol ia ser um golaço, mas infelizmente ele não conseguiu ali dominar o suficiente para conseguir um arremate. Ele conseguiu dominar, mas o zagueiro tirou. E no segundo tempo o Corinthians martelou ali o goleiro, mas era noite para o Corinthians não vencer. A bola passava perto, até mesmo o Luan não conseguiu acertar uma falta, onde bateu ali, ela subiu um pouco demais. Teve o fato aí também do fair play no final do jogo, onde deu um reboliço todo. Teve aí um pênalti talvez não marcado para a equipe da Ponte Preta, no lance bem parecido com o que foi marcado para a equipe do Corinthians. Mas como a Ponte Preta venceu, isso aí vai ficar meio que perdido no limbo do futebol, onde as coisas só aparecem quando você é prejudicado. Quando você é beneficiado ou quando não interfere, isso não é colocado em pauta. Mas o Corinthians mudou para o segundo tempo, até mesmo a entrada do Everaldo aí também continuou dando profundidade. Ele entrou no lugar do Janderson e deu essa mexida, deu esse tchan na equipe do Corinthians, que eu acho que contra a equipe do Santos, infelizmente aí para o Richard, com a inscrição do Cantilho já feita aí no bid, eu acho que o Cantilho terá mais oportunidades aí, principalmente de jogo contra o Santos, para depois enfrentar o Guarani do Paraguai. Os números do jogo, a gente tem aqui o tempo dos gols, 40 do segundo tempo e 41 do primeiro tempo, os dois gols, e depois aos 52 o gol do Bocelli.
Números do jogo: chutes dados pelo Corinthians, 23 contra 8 da Ponte Preta. E isso tem que ser ressaltado só no segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians muito preso num estilo de jogo muito parecido com aquilo que a gente reclamava muito do Carille, onde não conseguia sair, não conseguia criar. O Corinthians sofreu muito com isso. Com a entrada do Cantillo, teve mais liberdade ali. O Cantillo se movimenta com mais qualidade, tem mais inteligência do que o Richard. Não dizendo que ele não seja inteligente, mas a percepção do Cantillo parece ser um pouco melhor. Finalizações que foram no gol foram 8 do Corinthians contra 4 da equipe da Ponte Preta. O Corinthians teve 70% de posse de bola, por isso que esse posse de bola não é o mesmo que ganhar jogo. Acertou ali uma quantidade razoável de passes, de 517 passes. Faltas foi um jogo na média ali, com 37 faltas, só aí uma discussão aí mais no final do jogo, que foi onde rendeu o cartão amarelo para a equipe do Corinthians. A equipe da Ponte Preta teve mais amarelos, um deles nessa confusão também. Impedimentos 2 contra o Corinthians e 1 contra a Ponte Preta. E escanteios 9 contra 6 da equipe do Corinthians. Corinthians que teve esse início de ano aí, altos e baixos, mostrou aí que tem muito a evoluir, que tem os mesmos problemas que já tinha no ano passado, no final do ano ali, mesmo com os testes sendo feitos pela equipe pelo treinador Coelho, a gente ainda vê que permanece, né? Essa bola nas costas dos laterais é o grande problema do Corinthians neste momento, né? A gente viu isso acontecendo muito com o Santos, com o Palmeiras, essa bola tá atrás nessa brecha dos laterais, ainda mais que os laterais do Corinthians descem muito. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que se resguardar um pouco mais. Em jogos aí, o Corinthians vai enfrentar o Santos no próximo domingo. Do Ramiro ainda não se tem nenhuma posição, né? O Ramiro acabou que saiu do campo chorando, foi pro vestiário, colocou gelo, mas será feito aí um exame hoje, né? Quando tá saindo esse vídeo aí, talvez já tenha alguma informação, mas até o momento não se tem nada. Então esperamos que não seja nada mais grave. Ramiro que começou o ano muito bem, né? Mostrando aí um Ramiro diferente, um Ramiro com mais infiltração, com mais triangulação, com mais participação do que no ano passado. E agora que ele estava indo tão bem, acabou se machucando aí. É um grande problema. Depois a primeira rodada da pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai, né? O Corinthians vai enfrentar na quarta-feira às 9h30 lá no Paraguai, ou seja, o Corinthians decide em casa a sua classificação. E na sequência tem só um clássico contra o Corinthians novamente. Então 3 jogos complicados aí, contando também aí, né, o jogo contra a Inter de Limeira no meio do caminho. Ou seja, o Corinthians aí tem dos próximos 5 jogos, tem 4 jogos muito complicados aí, e onde não poderá poupar muitas peças, né? Só se for um caso muito extremo. E a gente sabe aí que o técnico Thiago Nunes não tem interesse de ficar só poupando jogadores. E uma notícia aí do que aconteceu aí nessa semana é que o presidente do Corinthians, André Sanches, viajou para Portugal, né? A priori ninguém sabia o motivo, mas foi descoberto aí que ele vem tentando a negociação do meio atacante Pedrinho. Pedrinho aí seria vendido por um valor aí de 70 milhões de reais, 15 milhões de euros, mais para ser exato. Porém o Benfica não queria pagar, queria um valor mais reduzido, ceder em definitivo o jogador Gonçalves, né, que fez uma temporada aí no Fluminense no último ano, jogou até bem. É um dos pedidos aí do técnico Thiago Nunes, já que o Corinthians não conseguiu fechar com o Michael, não conseguiu, vem tendo problemas aí também com a negociação com o Rony. Então talvez aí essa negociação seria positiva, mas
o time do Benfica queria reduzir o valor da negociação envolvendo o Pedrinho, e o Corinthians é irredutível, até porque se não for esse valor de 15 milhões de euros, o Corinthians ainda ter uma parte, né, para uma possível venda futura, o Corinthians receber também uma quantia. Então o Corinthians quer os 15 milhões de euros, mais uma fatia do Pedrinho e o Ione Gonzalez aí por empréstimo. Ou seja, o Corinthians mira alto, está dando um tiro de 12 na cara do Benfica, basicamente, falando: eu quero dessa forma. Se você não quiser, eu não vou negociar com você, porque a gente está tentando fazer uma negociação. Mas explicando assim mais, como disse aqui, ficou meio por cima, mas sendo mais direto, o Corinthians não tem interesse efetivamente dito de negociar o Pedrinho, mas há a possibilidade da negociação. Se a negociação não for dentro dos parâmetros que o presidente do Corinthians e o staff do jogador desejam, não haverá negociação. Ou seja, se o Benfica não concordar com o que o Corinthians quer, o presidente do Corinthians volta para o Brasil, o Pedrinho continua no Corinthians, né? A janela fecha hoje, na sexta-feira, então aí pode ocorrer também uma notícia aí a qualquer momento aí dessa possível ida ou não do Pedrinho. Na segunda-feira eu trago informações mais concretas sobre isso, até mesmo sobre a possível lesão ou não do Ramiro. Mas basicamente o Corinthians está para ganhar dinheiro, e se ele não for ganhar dinheiro, não irá negociar o Pedrinho. É uma das poucas negociações que eu concordo com o presidente do Corinthians. Não que eu concorde com a saída do Pedrinho, mas que se for para sair, tem que sair pelo valor que o clube quer. E eu acho que isso é o mais acertado. Acho que o Pedrinho poderia ser aproveitado pelo Thiago Nunes? Acho. Talvez pelo fato de que o Pedrinho jogasse na mesma posição do Luan, e havendo aí essa impossibilidade do Corinthians tirar o Luan no momento para colocar o Pedrinho nesse espaço, porque se ele quiser colocar o Pedrinho no lugar do Ramiro, por exemplo, mudaria o desenho tático completamente. A gente viu a mexida que o Thiago Nunes fez na partida, onde colocou o Madison, né? Poderia ter colocado outro meia, poderia ter colocado um outro armador ali no meio. Não, ele colocou o Madison. Poderia ter colocado um outro centroavante. O Corinthians aí ainda não estava perdendo a partida. Poderia ter colocado o centroavante, poderia ter colocado o Wagner Love, poderia ter mexido em N formas, mas optou pelo Madison. Ou poderia ter colocado o Everaldo e depois mudar a substituição. Não, colocou o Madison, que é um jogador mais agudo, né, que vai buscar a jogada individual. E talvez aí o Pedrinho não se encaixasse, ou acabasse desmanchando isso que foi feito pelo Thiago Nunes. Então até por isso aí eu creio que o Pedrinho tem essa janela aí que possa ser negociado, porque não terá muito espaço com o Thiago Nunes. Mas comentem aí embaixo o que vocês acharam do jogo. Comentem aí também o que vocês acharam aí dos meus comentários. Vocês concordam, discordam? Coloque a opinião de vocês aí nos comentários. Responderei vocês. Responderei todos os comentários que vocês colocarem aí. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.